Sejam muito bem-vindos a mais um Dia do Charás. Hoje estou trazendo mais um episódio da nossa série de grandes teses. E dessa vez irei abordar o tema da existência de Deus e o argumento de Mário Ferreira dos Santos a respeito desse tema, claro. Bem, primeiramente gostaria de falar um pouco sobre quem foi o Mário Ferreira dos Santos. Para quem já acompanha o canal deve saber que nós temos vários vídeos falando sobre ele e sobre a filosofia dele, mas para quem não conhece, o Mário Ferreira dos Santos foi um filósofo brasileiro e ele é bastante desconhecido até hoje, porém ele teve uma filosofia bastante rica em conteúdo, uma filosofia bem sistemática, bem complexa. E nós aqui do Charás pretendemos gravar vários vídeos, como nós já temos feito, né? Falando um pouco sobre ele e sobre a filosofia dele para introduzir mais pessoas a esse pensamento que é muito rico. O Mário Ferreira dos Santos, ele escreveu um livro que é o que eu vou usar de base para fazer esse vídeo, que é o Filosofia Concreta. E esse livro, o método dele consiste em teses, se não me engano são 300 e poucas teses, né, 200 e pouco, uma coisa assim. E cada tese se decorre uma da outra. Então tem a tese 1, a tese 2, a tese 3, e todas as teses subsequentes vão se desenrolando a partir da primeira tese. E esse livro ele tem por intenção fundamentar diversas teses que o Mário foi utilizando em outras obras posteriores dele, as obras que vieram após o Filosofia Concreta. Então esse livro é um fundamento para as obras posteriores do Mário. A primeira tese desse livro é algo A. Então o Mário ele quis partir de algo o que ele chama de ponto arquimédico, ou seja, o ponto da arqué, digamos assim, é o ponto primeiro em que nenhum outro filósofo poderia negar, nenhum outro pensador poderia negar, que é justamente a tese de que algo há. Essa tese ela não poderia ser negada de nenhuma forma, nem por um materialista, nem por um psicologista, nem por um solipsista, nem por um cético. Por mais cético que a pessoa seja, ela vai ter que admitir que alguma coisa há, já que negar que algo há é afirmar o nada absoluto. Só que o nada absoluto ele não há. Então você teria que dizer que aquilo que não há, que é contraditório. Então a negação de algo há é em si uma contradição evidente e um absurdo. Então seria impossível para qualquer filósofo negar essa tese. E o Mário ele partiu dela, primeiramente dela, para afirmar todas as outras teses, pois ela é a mais consistente, a mais forte. E o Mário, partindo dessa tese, torna a filosofia dele muito forte, já que para você negar o pensamento dele, você teria que negar essa primeira tese. E, no Filosofia Concreta, o Mário ele fundamenta a existência de Deus partindo dessa tese, essa tese primeira. Então, é bem interessante que aqui nós temos a principal diferença entre a prova da existência de Deus clássica, dos tomistas e escolásticos, para a prova do Mário. No caso, os tomistas escolásticos vão partir de uma prova mais empírica, porque eles vão primeiro observar a existência dos seres contingentes, e a partir da existência dos seres contingentes eles vão deduzir a existência de Deus, né? Tomás de Aquino faz isso de 5 formas, né? 5 vias. Ele vai, mas se você for para pensar, todas as 5 vias elas primeiramente partem da existência dos seres contingentes, e partindo de algum atributo dos seres contingentes o Tomás de Aquino alcança a essência de Deus. Só que o Mário ele faz uma prova ainda mais apodítica, que é o de Tomás de Aquino. O Mário ele vai partir do ponto arquimédico, que é algo há. Só que essa afirmação, algo há, não se refere somente a alguma coisa empírica. Ou seja, sei lá, você fala algo há, esse algo há não necessariamente é um ser contingente ou um ser físico. Pode ser simplesmente o ser, pode ser um ser imaterial, pode ser qualquer coisa. Então, quando o Mário ele parte de algo há, é uma coisa muito mais abstrata e muito mais a priorística do que realmente um ser contingente, já que é uma coisa muito mais abrangente do que meramente seres contingentes ou seres físicos, seres empíricos, materiais, enfim. Então, essa é a principal diferença. Quando o Mário fala em algo há, ele fala sobre qualquer coisa.
não somente esse tipo de ser. Então, tá aí a principal diferença entre o ponto de que parte o mar e o ponto de que parte Aquino. E nas teses subsequentes do Mário, ele vai afirmar uma coisa bem interessante, que, ora, se o nada absoluto ele não é de nenhuma forma, o nada absoluto ele é igualmente impossível. E sendo o nada absoluto impossível, não é possível que haja rupturas entre haver e não haver nada. Ou seja, é impossível que em um ponto haja algo, depois no outro ponto não haja nada, e no outro ponto há uma coisa de novo e assim vai indo. É impossível que isso aconteça, pois o nada absoluto ele é impossível. E se ele é impossível, ele não pode vir a ser de qualquer forma. E assumindo isso, a gente chega na tese de que então, se algo necessariamente há de forma absoluta e se o nada é impossível, então quer dizer que há algo que sempre há, sempre houve e sempre haverá. E essa coisa que sempre houve, sempre há e sempre haverá, ou seja, essa coisa que perdura, essa coisa que sempre há, ela é indestrutível. Ela não pode deixar de haver, já que se ela deixar de haver, isso implicaria que o nada absoluto seria possível de uma forma. Se você for afirmar que todas as coisas que há, elas poderiam deixar de ser, até um ponto que não haja nada, essa afirmação então acarreta na, 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 na presunção que o nada absoluto ele é possível. Se você afirma que todas as coisas elas podem deixar de haver, elas podem deixar de ser o que são, todas as coisas que existem, então você vai afirmar de qualquer forma o nada absoluto, você vai afirmar que o nada absoluto ele é possível. E isso é um problema que o Mário identificou. Então, para que você assuma a impossibilidade do nada absoluto, você tem que afirmar que há pelo menos uma coisa que é indestrutível, que não pode deixar de haver de nenhuma forma. E o Mário Ferreira dos Santos ele vai afirmar também que nas demais teses que essa coisa que sempre há, sempre houve e sempre haverá, ela não poderia ser composta de partes, no caso, né? Já que se ela fosse composta de partes, as suas partes elas poderiam de certa forma, se separar e essa coisa deixaria de ser o que é. Então, sei lá, não poderia dizer que essa coisa que sempre há, sempre houve, sempre haverá, por exemplo, uma cadeira, digamos assim, ou qualquer tipo de ser, ou um homem, ou um espírito, ou um ser contingente de qualquer forma. Porque todos esses seres que são contingentes, eles são logicamente separáveis, porque eles são constituídos de partes. Então, para que você tenha essa coisa que ela é absolutamente indestrutível, essa coisa que não pode deixar de ser, ela tem que ser totalmente simples, ou seja, ela não pode ser constituída de parte de nenhuma forma. E se ela não pode ser constituída de parte de nenhuma forma, ela não pode ser material, ou seja, ocupar espaço, possuir forma e matéria, estar no tempo e afins, já que essa coisa, se ela estiver subordinada a fatores materiais, né, como tempo, espaço, forma e matéria, enfim, essa coisa ela seria constituída de partes e poderia deixar de ser de algum modo. Então, o Mário já parte daí, essa coisa não pode ser material. Essa coisa também, por consequência, ela tem que ser absolutamente primeira, ou seja, absolutamente um. Ela não pode, como eu disse, não pode ser constituída de partes. E essa coisa ela também não pode ter surgido após outro ser, né? Já que se ela tivesse surgido após outro ser, seja no curso ontológico, ou seja no curso do tempo, essa coisa então quer dizer que haveria uma dependência ontológica dela para outra coisa, então ela poderia deixar de existir. Essa coisa não seria apodítica, já que ela poderia deixar de existir em relação a este ser que é superior a ela. E essa coisa ela também não poderia ser antecedida no tempo, muito menos no tempo, já que isso implicaria que houve um momento que ela não foi também. Então, essa coisa ela tem que ser absolutamente primeira e absolutamente um. Lembrando que você negar que essa coisa existe, esse ser,
absolutamente necessário. E também, se você negar alguma dessas propriedades de ser imaterial e afins, você vai afirmar o nada absoluto. Então, partindo da tese de que algo há, o Mário já vai estar provando que há pelo menos uma coisa que é imaterial, há pelo menos uma coisa que está além do espaço e do tempo, e há uma coisa que é absolutamente primeira. Então, o Mário, ele, partindo da tese de que algo há, ele já vai superar diversas filosofias materialistas, fiscalistas e cientificistas. Isso é bem interessante, já que o simples fato de você afirmar uma dessas filosofias, como materialismo, fisicalismo, cientificismo e afins, você vai acabar negando, de certa forma, a tese de que algo há, que você vai estar afirmando um nada absoluto, já que você vai estar negando este ser necessário, esse ser que sempre existiu e que não pode deixar de existir, né? Esse ser que perdura e que permanece. E o Mário vai chamar esse ser de ser supremo, né? O ser enquanto ser. Então, o Mário, nessa reflexão, claro que ele vai discorrer isso em várias teses. Também não, este vídeo não é uma super síntese do que o Mário, é uma síntese, mas não é não estou explorando de maneira aprofundada, tese por tese. Para isso vocês teriam que ler o livro, né? Mas o Mário, ele, no decorrer das teses, ele vai deduzir por que essa coisa que sempre houve, sempre existiu, sempre haverá, é o ser enquanto ser, já que é o ser enquanto ser que atende a esses requisitos que o Mário ele deduziu, já que o ser enquanto ser ele é absolutamente primeiro, ou seja, não há nada que antecede o ser com letra maiúscula, não há nada que... O ser não é constituído de partes, já que o ser é simplesmente ser, não existe uma coisa superior ao ser, né? Já que tudo que é ser, então tudo está subordinado a ele. E o ser é absolutamente primeiro, já que, como diz, tudo está subordinado a ele, ele não é constituído de partes, e o ser enquanto ser não poderia deixar de ser, já que isso é a mesma coisa que um quadrado vir a ser redondo, ou sei lá, um solteiro vir a ser casado enquanto solteiro e afins. É impossível. Então, o ser, enquanto ser, justamente por não deixar de ser, ele perdura, ele permanece, e ele sempre houve, sempre existiu e sempre haverá. Daí nós começamos a pensar um pouco mais sobre os atributos divinos, já que se a gente pensa no ser enquanto ser, geralmente a gente pensa uma coisa muito simples, né? Agora, como algo tão simples como o ser enquanto ser pode ser Deus, a gente pensa em Deus lá nas alturas e o ser lá embaixo. Mas, ora, o ser enquanto ser, dentro do pensamento do Mário Ferreira dos Santos e dentro do pensamento clássico, ele possui todos os atributos divinos. O ser enquanto ser ele é onipotente, já que dele tudo proveio, já que se você for afirmar que há alguma coisa que não proveio do ser, alguma coisa que não vem da virtude do ser e afins, você vai ter que afirmar que aquela coisa veio do nada. Tudo provém do ser. E todas as coisas pendem ao ser. Então pensamos que o ser, enquanto ser, ele é onipotente. Dele provém tudo. Pensamos que o ser, enquanto ser, ele é primeiro sobre todas as outras coisas, como é Deus, né? Deus é a primeira coisa que veio a existir. Existir não, né? Já que Deus sempre existiu, né? Mas enfim, o ser, enquanto ser, ele é primeiro em todos os sentidos, assim como Deus. Não há nada acima do ser. Então, o ser também é onipresente de certa forma, já que tudo é ser. O ser se manifesta em tudo. Então, quando pensamos no ser enquanto ser, vemos que ele atende a todos os atributos divinos. Aquilo que é mais discutível é sobre se o ser enquanto ser ele seria bom e consciente da sua existência, né? De sua existência, da existência do mundo e afins, já que como é que vamos atribuir consciência a uma coisa que parece ser tão abstrata como ser? Que já estamos provando que não é tão abstrata assim, já que o ser enquanto ser ele existe na realidade e o ser dele tudo provém, e ele é absolutamente primeiro, e a negação da existência do ser implicaria no nada absoluto, implicaria na negação da primeira tese, né? Algo há. Enfim, o Mário, tanto na obra Filosofia Concreta, eu acho que ele vai falar isso mais brevemente, mas em toda a obra dele, ele vai partir da concepção aristotélica do que é o bem. E quando nós pensamos nessa concepção
de Aristóteles sobre o que é o bem, a gente vê que o ser enquanto ser, ele precisa ser bom. E não tão somente bom, mas como a própria bondade em si, já que ser bom é ser algo. E a negação do bem é o mal, e o mal é não ser, é a privação de alguma perfeição. Então, quando pensamos, por exemplo, no bem do homem, o bem do homem é ter saúde, o bem do homem é ter, por exemplo, 2 braços, é não ter deficiências, né? Já que as deficiências são males, são ausências de alguma perfeição que é devida à natureza do homem, e assim vai indo. Então, em última instância, o bem, na concepção aristotélica, é a plenitude do ser. E quando alguma coisa se torna mal é porque aquela coisa ela está se afastando dessa plenitude de ser, essa plenitude do ato. Ou, por exemplo, quando uma caneta ela não escreve corretamente, é porque essa caneta ela está sendo isenta da sua plenitude de ser, já que o ser da caneta é escrever. Então, se a caneta não escreve é porque ela está sendo afastada dessa perfeição, dessa atualidade, dessa plenitude de ser. Então, quando pensamos no bem, o bem enquanto bem, é nada mais que isso, essa plenitude, essa perfeição. E sendo o ser enquanto ser, que é Deus, a máxima plenitude de ser, né? Já que não existe nada que é mais ser que o próprio ser, o ser enquanto ser. Então, Deus, que é o ser, ele precisa ser a plenitude do bem, ele tem que ser o bem enquanto bem. E todas as outras formas de bem participam dessa forma suprema. Então, pensamos em Deus como o próprio bem, o sumo bem, aquilo que há de mais perfeito, aquilo que há de mais benigno e tal. E quando pensamos na consciência, como é que o ser pode ser consciente de si e consciente de outro? Ou seja, Deus, como é que Deus pode ser consciente de si e de outro? Já que, então, de certa forma, seria uma composição entre, sei lá, essa perfeição do ser e consciência. Mas quando pensamos na consciência em si, ela é uma forma de perfeição, já que pensamos que um homem, por ele ter consciência de si, ele é mais perfeito que uma pedra, que não tem consciência de si, já que a pedra ela é isenta dessa consciência, o homem não. Os animais eles são isentos da consciência racional de si. Os animais eles têm uma certa forma de consciência, mas a consciência dos animais que eles têm de si é mais imperfeita que o homem, já que se fosse tão perfeita quanto, os animais poderiam desenvolver filosofias e afins, sendo que não é isso que acontece. Então, o homem, enquanto tal, ele possui uma forma mais perfeita de consciência, né, a consciência racional, e isso faz dele mais perfeito que os animais. E se o ser enquanto ser, ou seja, se Deus não possuísse uma consciência ainda mais perfeita que o homem, então seria o caso que o homem ele tem uma plenitude de ser, uma perfeição que é privada de Deus, uma perfeição que é privada do ser enquanto ser e tal. E é dessa forma que o Mário Filho dos Santos vai argumentar. Ou seja, sendo a consciência uma perfeição, e sendo que essa perfeição não poderia ser uma privação, justamente, então quer dizer que Deus ele necessariamente possui ela, de alguma forma. Já que se ele não possuísse, ele seria privado de algo que o homem possui. Em complemento a essa forma de argumentação do Mário Filho dos Santos, eu posso até citar o Tomás de Aquino, já que, se não me engano, no Suma Teológica, o Aquino ele vai argumentar de uma forma bem interessante acerca da consciência divina, consciência de Deus acerca de todos os seres, que é a seguinte: ora, sendo a consciência o estado em que você contém a forma dos outros seres de maneira imaterial, e sendo Deus aquele que possui todos os seres também de maneira imaterial, já que sendo Deus o ser enquanto ser ele possui todas as outras coisas participam de sua perfeição, então Deus ele possui a perfeição de tudo em sua essência, de maneira imaterial, é claro. Então Deus ele necessariamente possui consciência desses seres. Então, de maneira mais para exemplificar isso aí, quando nós observamos um cavalo e nós temos consciência da existência daquele cavalo, é porque nós contemos a forma daquele cavalo, ou seja, a natureza dele, de maneira imaterial, que é algo que
os animais, plantas e qualquer ser inanimado não consegue fazer. Quando um animal ele observa, sei lá, uma pedra, por exemplo, o animal ele vai reagir àquele fenômeno, né, que ele está observando de maneira sensitiva, ou seja, de maneira material, ele vai conter aquele ser de maneira material. Assim como as plantas, elas vão reagir ao ambiente de maneira meramente material, os animais também. Já o homem não simplesmente reage aos seres que estão em volta dessa maneira sensitiva ou dessa maneira bruta. O homem, ele consegue, por sua perfeição, por ele se aproximar da natureza divina, a natureza do ser. Então não podemos pensar que a consciência é algo, sei lá, de certa forma meramente humana, já que a consciência do homem ela se aproxima à consciência de Deus, e não o contrário, não é a consciência de Deus que se aproxima do homem, né? Na verdade, ao contrário, é o homem, que por ser semelhante a Deus possui uma forma de consciência, né? E quando o homem, por ele possui essa perfeição, que o aproxima de Deus, ele consegue observar vários seres distintos, como o cavalo, né, como eu exemplifiquei, e observando os atributos do cavalo, ele consegue criar uma ideia material, ou seja, ele contém os animais e os seres de maneira imaterial. Ele reage aos seres de maneira imaterial, de maneira ideal, no caso. E isso é algo que nenhum outro ser consegue fazer, nenhum outro animal, nem nada consegue conter. Então, justamente pelo homem conseguir conter um ser de maneira imaterial, de maneira senciente, isso faz dele mais perfeito que os outros. E Deus, ele possui essa capacidade de conter os outros seres materiais. Na verdade, é a essência de Deus fazer isso, já que todos os seres, antes deles passarem a existir em ato, eles já existiam em Deus de maneira confusa, eles já existiam em Deus de maneira virtual, de maneira imaterial, dentro da essência do ser. Então, se todos os seres já estavam contidos de maneira imaterial na essência de Deus, então Deus ele contém tudo que existe, tudo aquilo que é possível de existir, de maneira confusa, de maneira imaterial, ou seja, de maneira senciente. E essa é a forma mais perfeita de se conter algo. E justamente por Deus ele conter os seres dessa maneira, Deus ele possui a consciência desses seres. Deus é consciente deles, já que ter consciência de algo é conter aquilo de maneira ideal, de maneira idética. Se a gente for usar um termo mais grego, né? Conter algo de maneira idética nada mais é que conter algo de maneira ideal e material. E é isso que Deus faz. E, portanto, Deus, o ser enquanto ser, também possui consciência de outros seres e também consciência de si mesmo. Já que Deus, ele contém a si mesmo também de maneira imaterial. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução que fiz à maneira como o Mario prova a essência de Deus. Claro que não quero que ninguém aqui tome isso como uma coisa... não tome esse vídeo como uma coisa definitiva, já que aqui é só uma introdução realmente ao pensamento do Mario. Eu recomendo fortemente que vocês procurem ler a Filosofia Concreta e procurem ler a obra do Mario, já que lá vai ter tudo desenvolvido de maneira bem detalhada e bem mais aprofundada do que neste vídeo. Porém, acredito que deu para ter uma ideia do porquê que o Mario é um filósofo tão profundo. Eu acredito até mais profundo do que qualquer filósofo clássico, como Tomás de Aquino, já que ele irá provar a existência de Deus partindo realmente do começo, né? Partindo do ponto arquimédico de que algo há e não nada. Eu acho isso bastante interessante e muito importante para a filosofia ocidental. O Mario realmente é um pensador extraordinário. Mas enfim, curtam, compartilham, comentem o que vocês acharam, comentem dúvidas e afins. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um drive com a obra do Mario e na primeira fase vai estar lá o Filosofia Concreta, para quem quiser ler, né? Eu recomendo ler, seguir a lista de leitura, né? Mas se alguém quiser ler direto a Filosofia Concreta, à vontade, né? Mas eu recomendo fortemente que siga a lista de leitura lá da primeira fase. E é isso. Até a próxima e falou!